Boa tarde. A paz de Cristo para quem é de Cristo, a paz do Senhor para quem é do Senhor. E nessa tarde eu quero aqui registrar mais uma pequena ilustração da palavra de Deus, porque a minha preocupação não é com o ser humano, não é ele ser abençoado por Deus, não é ele ser próximo, não é ele ter o direito das bênçãos de Deus, mas a minha preocupação mesmo, que eu sei que foi exclusivo, a morte de Cristo na cruz do Calvário foi para salvar as pessoas. Até então, o homem, quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, eles foram praticamente excluídos, desligados de Deus. E Deus, não se satisfeito com isso, João disse que ele olhou dos céus à terra, não viu um justo sequer. E disse: como lá não tem nenhum justo que se comprometa resgatar o homem novamente, eu enviarei um daqui. Enviou seu filho único, diz a Bíblia. João registra isso bem claro. E quando ele enviou seu filho, não para condenar o mundo, mas para salvar o que se havia perdido. É tanto que ele enviou meu filho único para buscar e salvar o que se havia perdido. Então eu quero dizer nessa tarde que muitas pessoas ignoram quando um servo de Deus, uma serva de Deus, tem o prazer de dizer que é resgatado por Cristo, salvo por Cristo. Aí eles podem dizer assim: ah, mas é só eles que é salvo? Sim, porque até então a humanidade inteira tem que entender que quando o próprio Jesus diz: enviarei um, meu filho único, para buscar e salvar o que se havia perdido, então agora eu quero que você me explique quem é esse ser na Terra que Deus se preocupou e determinou que ele estava perdido. Será que foi um animal? Será que foi um boi, um porco, uma ovelha? Não, ele estava falando do ser humano. Até então, o homem foi desligado de Deus através do pecado no jardim do Éden, e Deus não ficou satisfeito por isso e teve esse sacrifício na cruz do Calvário, segundo diz a Bíblia, que ele sacrificou o seu filho para que o homem tenha novamente acesso a ele, seja retornar aquela conexão, o ser humano, o homem com Deus. Quando eu falo do homem, falo globalmente. Não vou aqui especificar masculino, feminino, criança, adolescente, mocidade, não. Está falando globalmente. A Bíblia, quando fala do homem, porque o homem, tanto a Bíblia nos ensina que é o cabeça de todas as coisas, como Cristo também é o cabeça da igreja. Então ele refere o homem porque o homem faz parte de todo o resto, como família. Deus se preocupa muito com o homem porque o homem ele é gerador, formador de família na Terra. E Deus se preocupou em resgatar o homem novamente por causa disso, porque ele sabia que o homem ia crescer e multiplicar. E ele sabia que a oportunidade das pessoas não ter acesso mais a ele seria muito difícil. Por isso que ele sacrificou a sua vida na cruz do Calvário, derramando seu sangue inocente, seu sangue puro, carmesim, para que o homem transpassou a dor, todas as dores que nós tínhamos, todos os pecados nossos, naquela hora estava sobre ele. Lá em Mateus diz que ele tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Todas as nossas falhas, naquela hora ele estava realmente comprando algo que não era dele, algo que era do homem. O homem errou, o homem pecou contra Deus, e Deus mesmo assim
por ele ser o Pai da misericórdia, Deus do perdão, Deus que se compadece. Mesmo assim, o homem ainda sendo pecador, Deus se compadeceu do homem e dando o seu último brado na cruz do Calvário, para que o homem tivesse a oportunidade de ter acesso a ele novamente. Então, amigos e amigas, estou falando aqui para quem não é cristão ainda. Estou falando para as pessoas que não é cristão, para você entender qual foi o objetivo de Deus vir sacrificar na cruz do Calvário. Será que foi para te dar um carro? Para te dar uma mansão? Para te dar uma fazenda com várias cabeças de gado? Para te dar uma conta bastante alta no banco? Será que foi só isso o sacrifício dele? Ou foi para comprar, resgatar a sua alma que não tem preço? Jesus não cobra nada de ti para que tu volte a ter esse acesso novamente com ele. A oportunidade é grátis. Você não tem que pagar nada. A única coisa que você tem que fazer é tomar uma decisão. Se decidir na hora certa. E aí sim, não tem esse pecado que você cometeu desde o dia do seu nascimento, desde o dia que você veio a este mundo como criatura, que Deus não perdoe. Aquele sacrifício na cruz foi para isso. Foi para perdoar, lavar e nos purificar a nossas vestes no sangue do Cordeiro. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Além de Deus perdoar, ele passa uma borracha em cima do seu pecado. Não importa se é grande, se é pequeno, o que você fez, deixou de fazer. Ele está se responsabilizando, que diz que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então você hoje está tendo uma grande oportunidade de ser resgatado por Deus. Comprado com preço de sangue. Resgatado com preço de sangue. E hoje você tem livre acesso, arbítrio, para você fazer essa conversão com Deus. Se converta a Deus. É o conselho que eu lhe dou. Se converta a Deus. Toma essa sua decisão aqui, em vida. Tem algumas pessoas aí, eu não quero aqui falar de religião, que eu não sou religioso. Eu trabalho sobre o cristianismo. Mas sempre o religioso diz que quem fez alguma coisa aqui de errado vai ter que pagar lá no purgatório. Não existe isso. Me desculpa de quem inventou isso, de quem está falando isso, mas isso não existe. Só existe uma coisa que vai pagar os seus pecados, que vai cobrir os seus pecados. É o sangue de Cristo Jesus. Se fosse para pagar lá no purgatório, depois de morrer, a alma penada para lá, para estar pagando lá no purgatório, não sei onde é esse lugar, também não quero saber, Jesus não tinha feito esse sacrifício. A preço da sua vida, a preço de sangue, para nos resgatar da condenação eterna. Você está entendendo o que é que eu estou falando para você? Parece uma palavra simples, né? Parece uma decisão simples você tomar. Mas eu aconselho, amigos e amigas, quando você tomar essa decisão, toma de uma vez por toda. Faça isso. Se entregue a Deus. Morra para o mundo, se crucifique para o mundo e vive para Cristo. Jesus, uma vez, foi sacrificado. Foi crucificado na cruz do Calvário pelos seus pecados. Agora você tem que realmente reconhecer isso e crucificar a sua vida para o mundo e viver para Cristo. Faça isso. Tome essa decisão aqui na terra, enquanto você tem fogo de vida, enquanto você respira, enquanto você tem a consciência para decidir o que você quer fazer da sua vida, tanto aqui como na eternidade. Mas eu apelo para você refletir bem o que vai ser de você na eternidade. Até então, aqui você pode fazer o que você quiser da sua vida. Respeite e conheça o livre-arbítrio que Jesus nos deu para nós fazer da nossa vida o que nós quiser. Mas saiba de uma coisa.
de 1 hora, você vai ter que tomar essa decisão. Esquecer esse livre-arbítrio, esquecer o que você fez e tomar essa decisão justa. Porque Jesus foi justo conosco. Jesus foi justo com a humanidade. Ele não tinha nem por que ele fazer isso. Primeiro que ele não é pecador. Primeiro que ele não falhou. Primeiro que ele não fez nada para que fosse crucificado. Mas ele fez isso, amigo e amiga, por mim e por você, para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados e as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Aquele sangue, você já parou para analisar o que significa aquele sangue derramado, aquele expulso sangrando? Você já parou para analisar? Você não quer perder seu sangue, nem por brincadeira, nem por um acidente. Quando alguém se acidenta que está perdendo sangue, alguém já se preocupa em estancar o sangue. Porque sangue não é para se perder, não é para ser derramado. Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário, mas por um objetivo muito justo: lavar as nossas vestes, a nossa vida no sangue do Cordeiro. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você está entendendo? Você está dando crédito àquilo que eu estou falando para você? Será que aquela ida de Jesus na cruz do Calvário, será que é em vão? Será que aquela via que ele andou tão dolorosa, sexta-feira ele passou o dia carregando uma cruz, sendo apanhado, cuspido, humilhado, não foi por outra coisa, foi por mim e por você, foi pelo meu e os seus pecados. Reflita isso, tá certo? Reflita e toma a decisão certa. Saiba que Deus, ele está de mãos abertas, mãos estendidas. Lá em Mateus diz que ele não está com seus ouvidos gravados e nem as suas mãos encolhidas, para que não possa salvar. Chegue para ele, se renda a ele e diga: eu quero o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Olha, você está tomando uma decisão, a melhor decisão que você já está fazendo toda a sua vida. É você falar essas 4 palavras. Eu estou me recebendo, Deus, como o único Senhor e Salvador da minha vida. Declare isso, determine isso, decrete isso. Meu Salvador. Meu Salvador. Quantas vezes você já não fez isso? Eu tenho o meu carro, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha conta bancária, eu tenho muitos bens. Mas você não tomou essa decisão dizendo: a partir de hoje, eu tenho o meu Senhor exclusivo, como o único Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Quero aqui orar, encerrando, mas fica essa palavra no seu coração. Vá lá no YouTube. Se você não é ainda registrado no meu canal, vá lá e registre. Aperte lá a palavra escrever, vai aparecer lá um símbolozinho e você vai ver que lá está tudo. Aí você aperta em cima, o próprio YouTube vai se carregar de registrar seu nome e você será um participante. Só acessar o canal lá e você vai encontrar essa mensagem. É humilde, é simples, mas de grande objetivo. Talvez durante toda a sua vida você não conseguiu ouvir esses 7, 8 minutos que pode salvar você e a sua família, salvar você e mais pessoas da sua família. Comece por você. Tome essa decisão por você. E a coisa melhor do mundo é quando nós vemos um texto escrito dizendo: aquele que crê em Deus, que busca Deus, aquele que tem a convicção que Deus é o Senhor da vida dele, será salvo ele e a sua casa. Mas alguém tem que abrir a porta, alguém tem que começar. E esse alguém pode ser você. Amém? Vamos orar aqui, Pai Nosso. Pai Nosso, que está no céu,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-me hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixe-vos cairmos em tentação, mas livra-me de todo mal. Pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diga amém e diga graças a Deus. Fica em paz, em nome de Jesus.